Chegamos, Brasil! Que mitada maravilhosa! E aí, se deu bem? Rapaz, na última rodada, time aberto aqui mais de 115 pontos, time dos sócios quase 130 pontos, a mitada veio com força. E aí, já coloca nos comentários qual foi a tua pontuação na última rodada, qual foi a sua mitada. Bom, estamos indo para a rodada de número 22, uma rodada que temos favoritos, e nesse vídeo aqui eu vou te dar dicas para você mitar nessa rodada 22 do Cartola FC 2023. Não é só um time, você sabe muito bem. Nesse vídeo aqui a gente analisa os confrontos, a gente analisa o posicionamento das equipes sob o mando de campo, os favoritos, os melhores SGs e muito mais. Então se você quer ficar super bem informado, não muda nada desse canal, não passa não, filho. Então fica comigo até o final, não muda de canal, eu sou o Glauber Arruda, bom de bola, tá só começando, vem pra cá. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Antes da gente começar as dicas, eu quero te fazer um convite, ó. Nós estamos em promoção por tempo limitado. Se você quiser fazer parte do meu clube exclusivo de análises, o CSBB Clube de Sócios Bom de Bola, aproveita a promoção. R$ 39,00, um único pagamento. Você vai comigo até o final do Campeonato Brasileiro, com live técnica exclusiva, com 3 grupos exclusivos, com times exclusivos, com material de apoio e muito mais. É muito simples, é no primeiro link da descrição ou nesse QR Code que você tá vendo aqui na sua tela. Aponta a câmera do teu telefone e já vem fazer parte hoje. Já tem material postado pra vocês. Tô colocando pra vocês aqui na tela alguns dos nossos materiais. Vai ser uma honra ter você conosco. Vem pra família Bom de Bola. Te espero. Olha só, me acompanha nas redes sociais pra ficar super alinhado com a nossa programação e também com o nosso conteúdo. A nossa rede social mais ativa é o Instagram. Você me encontra no Instagram e em todas as redes sociais com os links que estão abaixo na descrição. Fechou? Por aqui a gente posta o time atualizado. Esse aqui foi o time dos sócios. Time aberto aqui na rodada. Tem caixinha de perguntas, tem lives de fechamento do mercado, gols e muito mais. Vamos começar as análises aqui dessa rodada de número 22, deixa o like, se inscreve no canal para não começar, é o selo anti-zica, deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Olha só, a gente tem aqui, pessoal, a classificação do campeonato. Botafogo com 51 pontos, 11 pontos à frente do Palmeiras. O Palmeiras é aquele time ali que ainda persegue, mas ainda tem uma certa distância para o time do Botafogo. O Grêmio venceu com muita propriedade o time do Cruzeiro. Cruzeiro esse que não tem mais o treinador Pepa, não tem mais, demitiu o Pepa. Grêmio 36 pontos, Flamengo 36, Fluminense 35. A vitória do Grêmio inclusive foi surpreendente, né? E os times que estão lá na parte de baixo da tabela: América Mineiro com 13 pontos, Coritiba 14, Vasco com 16 pontos e o Vasco melhorou muito seu desempenho. Santos 21 pontos, Bahia 21, Goiás 24. Na sequência dos últimos 6 jogos nós temos alguns times e esse recorte dos últimos 6 jogos representa o momento. São 15 pontos em 6 jogos, ou seja, 5 vitórias, 1 derrota. Botafogo 12 pontos. O Botafogo e o Goiás têm a mesma campanha nos últimos 6 jogos. Então isso é importante. Isso também vale na nossa análise. O São Paulo nos últimos 6 jogos tem 3 pontos, o Internacional 3 pontos, o Cruzeiro 3 pontos, o Curitiba 3 pontos, o América 4 pontos. E o São Paulo é um time muito visado para a rodada. A gente vai detalhar isso aqui com vocês. Eu já coloco para vocês aí na tela o ranking sob o mando de campo. O que é isso? O que significa isso, Glauber? Significa que essa numeração que vocês estão vendo em cima dos símbolos significa o posicionamento desta equipe sob o atual mando de campo. O Goiás vai jogar contra o Internacional. O Goiás em casa ele tem a 15ª melhor campanha do campeonato, 15º melhor mandante. O Inter, 11º melhor visitante. Esse é o Goiás, como eu mostrei pra vocês, vem num recorte dos últimos 6 jogos com o mesmo número de pontos, por exemplo, do líder Botafogo. Esse é o Goiás. Deve dificultar, deve buscar a vitória diante do Inter. O Internacional faz 9 jogos que não vence no Campeonato Brasileiro. O Internacional vem de uma classificação para semifinal na Libertadores, vencendo com propriedade o Bolívar, jogou muito bem, o Ener Valencia voando, e eu acredito, pelo que o Kudê falou, não vejo motivos para o Internacional não ir com o seu time titular. Ele precisa de reabilitação, ele tem 25 pontos, o Goiás tem 24, Bahia 21, Santos 21, então ele tá perto da zona de rebaixamento. O Inter tem mais time e se for com o time titular, para mim, tem favoritismo nessa rodada. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, para mim também é um jogo que a princípio não tem favoritos. O Atlético Paranaense é o 4º melhor mandante, é um time forte jogando em casa. O Atlético Paranaense, você sabia que ele marcou gol em todos os jogos que ele fez em casa? É um time que gera volume, normalmente faz gol. E o Atlético Mineiro é o 5º melhor visitante. Então o Atlético Mineiro tem melhor campanha jogando como visitante, mas por exemplo, uma outra tabela aqui exclusiva, a gente consegue ver, por exemplo, que o Atlético Paranaense, ó, ele marcou nos últimos 3 jogos, sempre marcando gols e com uma média muito boa, 2,33 de gols marcados. É um jogo que
não tem favoritos, tá? Mas eu posso muito pensar num gol aqui do Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro e também no gol do Atlético Mineiro ou de jogadores ali do Atlético contra o Atlético Paranaense. Nessa segunda coluna eu tenho o Botafogo contra o Flamengo. Então teremos nessa rodada dois clássicos, né? Botafogo e Flamengo, Corinthians e Palmeiras. E curiosamente nós temos ali o Botafogo 11 pontos à frente do Palmeiras, jogando um clássico para se manter, e o Palmeiras a 11 pontos de distância do Botafogo, também com um clássico que é o Corinthians, mas já já a gente fala desse jogo. Falando desse jogo aqui, pra mim, o momento é do Botafogo. Vale lembrar que o time do Flamengo não vai ter o Arrascaeta, não vai ter o Luiz também. Ambos saíram lesionados. O Flamengo tá com muitas dificuldades. No entanto, o Flamengo é um time que costuma marcar gols. Vocês vão lembrar, no primeiro turno foi 3-2, 5 gols no jogo. O Botafogo venceu. E outro, o Botafogo no tapetinho tá 100%. Todos os jogos que o Botafogo fez por lá, venceu. A margem de gols do Botafogo, ela é incrivelmente. 3 jogos marcando em todos, né? E a média de 3,33 de gols marcados, superior a 3 gols por jogo de média. Tá muito instável, eu não acredito. Pode até vencer, é clássico, tem grandes jogadores por lá, mas a gente vê que na ausência do Arrascaeta tem muita dificuldade esse time do Flamengo de construção de jogadas. Pra mim, Botafogo favorito, pelo menos eu acho que o Botafogo não perde esse jogo contra o Flamengo. SG nesse jogo, também difícil pensar, porque tem um adversário que faz gols, que é o Flamengo, e é clássico. Pra mim, Botafogo favorito, e Grêmio e Cuiabá. Grêmio favorito nesse jogo, Grêmio na parte de cima da tabela. Cuiabá já tem alguns jogos que não vence, sofre uma quantidade considerável de gols e não vem fazendo gols. O Cuiabá, você pega os últimos jogos aí do Cuiabá, ele cedeu o SG pro Atlético Paranaense, cedeu o SG na última rodada, na anterior, então é um time que vem cedendo SGs. O time do Grêmio até curiosamente vem conquistando nos últimos 3 jogos, são 2 SGs, então é um time que pode até segurar o SG diante do Cuiabá e ofensivamente também, pra mim, legal. Então Grêmio favorito na rodada. Gente, antes da gente continuar aqui as nossas análises, quero fazer um convite pra você. Você sabia que na Betfair, nossa parceira aqui nas apostas esportivas, todos os dias você pode concorrer a 5 mil sem precisar pagar nada pra participar? É no Segure Esta Bolada. Basta você ter conta na Betfair, uma conta ativa na Betfair, e você pode participar. E não precisa realmente pagar absolutamente nada para participar. Clica no link da descrição que você vai participar. Se você ainda não tem conta e quer ter essa oportunidade e outras mais de super cotações, de apostas gratuitas no final de semana, num lugar seguro que paga rápido, o link tá na descrição e fora para você abrir sua conta. Você ainda tem 100% do valor do teu primeiro depósito em até R$200. Aproveita, tudo super explicativo, fácil de entender, tá tudo aqui na descrição. Fluminense e Fortaleza. Fluminense segundo melhor mandante contra o Fortaleza. Fortaleza vem numa boa pegada, numa sequência de vitórias bem interessante, né? Fortaleza vem bem. O último jogo fora do Fortaleza, pelo Brasileiro, ele venceu o Internacional por 1-0, gol do Galhardo de pênalti. Jogou fora contra o América Mineiro pela Sul-Americana, venceu por 3-1. Jogou em casa, vencendo também a sua última partida contra o Coritiba, foi muito bem. Então esse Fortaleza tá 4 jogos seguidos sem perder, vencendo. Então é interessante. Só que o Fluminense em casa é um time bem ajustado, é um time que joga pra frente, pra mim, Fluminense favorito. Nesse clássico entre Corinthians e Palmeiras, tá? No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, o Palmeiras ainda não fez o seu jogo pela Liberta. O Corinthians se classificou na Sul-Americana às duras penas, jogando um futebol paupérrimo de ideias. Foi nas penalidades e mais uma vez o Corinthians passou. Tem o Cássio ali e passou nas penalidades. Mas assim, o futebol do Corinthians não tá legal, não tá vistoso, não tá tendo desempenho e tá ali a duras penas passando. Então, pra mim, mesmo sendo um clássico, não vou ficar no muro. Palmeiras é favorito nessa rodada, diante do Corinthians, mesmo jogando fora. Se o Palmeiras quer e aspira ali o título, ele precisa vencer, é torcer pro Botafogo perder pro Flamengo e ele vencer esse jogo contra o Corinthians. Então, pra mim, o Palmeiras está no momento melhor, claro, obviamente, tem um time muito mais ajustado e eu acredito que vai vencer esse time do Corinthians, mesmo jogando fora de casa. Nesses jogos aqui, Cruzeiro tá sem o Pepa, enfim, e Bragantino sem o Juninho Capixaba, o posicionamento do Bragantino sob o mando é melhor, mas pra mim não tem favoritos aqui, esse jogo tá em aberto. Bahia e Vasco. O Vasco melhorou muito o seu desempenho nos jogos. O Bahia também fez um bom jogo contra o Botafogo, né? Embora sofreu 3 gols, não marcou nenhum, mas é um time que joga pra buscar o gol. E aqui não deve ser diferente, né? Uma pena pro Bahia perder o seu melhor articulador ali de construção de jogadas, que é o Cauli. Vai ficar por fora durante um período e o Bahia perde bastante. Pra mim também tá em aberto esse jogo aqui. São Paulo e Coritiba. O São Paulo é o favorito, porém a gente tem que ficar ligado. Eu acredito, tô gravando esse vídeo aqui, o São Paulo ainda não jogou
pela Sul-Americana, mas esse jogo, gente, o São Paulo ele necessita vencer. O time do São Paulo, no Morumbi, ele é muito forte, mas nos últimos 3 jogos em casa, o São Paulo não conseguiu marcar nenhum gol. Ele cedeu 3 SGs, muito em função do desvio, o foco, né? Então o time do São Paulo deve ir com seu time titular, pelo menos se fosse o Dorival, colocaria o time titular, mesmo os caras cansados ou não, ele precisa vencer. A gente sabe que o desempenho do time do São Paulo com o time reserva não é igual, então é pra colocar os caras todos aí, Caleri, Luciano, Lucas Moura. Eu acredito que ele vai fazer isso jogando contra um Coritiba. 5 últimos jogos do Coritiba com derrotas, esboçou uma reação, mas não andou, e o São Paulo precisa. Esse é o jogo da reabilitação no Campeonato Brasileiro do time do São Paulo. Bom, aqui 128 pontos foi o nosso time dos sócios aqui que a gente fez, a gente foi bem demais, e no time aberto 115,39. Começando aqui pelo goleiro, vamos lá, pra mim o PR continua sendo uma opção maravilhosa, né? Já tô algumas rodadas falando sempre do PR, escalando, e tô me dando bem. Então aqui, gente, eu vou colocar inclusive o PR nesse jogo. Ah, será que eu confio em SG do Flamengo? Cara, o SG do Botafogo? O Botafogo é o time menos vazado do campeonato. Eu acho até que o Flamengo tem boas chances aqui de fazer gols. O Botafogo, eu vou falando pra vocês, assistir os jogos do Botafogo torcendo pra segurar o SG é um martírio, é difícil, porque o Botafogo dá muito susto, mas o PR vem garantindo boas defesas. Então a princípio tá dando certo, eu vou manter o PR, não sei se vou manter até o final. Outros nomes que eu gosto, o Fábio, que é um goleiro, seria um goleiro para esse jogo contra o Fortaleza, eu acho uma opção boa pra rodada. Deve ser o Kaique, o Cartola tá colocando o Felipe Scheinheim, porque o Grando tá suspenso, mas o Kaique pode ser um goleiro aqui, porque o Gabriel Grando ele tá suspenso, então pode ser o Kaique, custando a 3 cartoletas também, acho que pode ser interessante. Então, a princípio, eu estou mantendo aqui o Lucas Perry, não vou nem perder muito tempo com goleiros. Nas laterais aqui, ó, eu já vou falar aqui dos laterais do Grêmio. João Pedro é uma possibilidade, o Reinaldo é muito ofensivo, o que eu não gosto do Reinaldo é isso aqui, gente, 22 faltas e 8 desarmes, nossa. Agora, olhando a ofensividade dele, tá legal, 1 gol, 4 assistências. O Reinaldo é um jogador bem ofensivo, mas a gente tem aqui o João Pedro fazendo café com leite, uma assistência, 1 gol, 8 faltas, 17 desarmes. Eu acho ele um bom nome, tá? Deixa eu só limpar aqui para colocar outras opções para vocês. Então, os zagueiros os laterais do Grêmio são boas opções. O Marlon, diante do Bragantino, pra mim é um jogador regular, é o melhor jogador lateral do Cartola, eu vou escalar no meu time. Caras, ó, o Rubens deve ir muito bem nesse jogo contra o Atlético Paranaense, tá? Eu gosto, o Rubens, ele tem uma média excelente. O Arana tá suspenso, então o Rubens sempre é uma opção boa quando ele joga, né? O cara que tem 43 desarmes é muita coisa, eu gosto bastante do Rubens, tá? Acho interessante a gente pensar no SG do Grêmio também, então eu pra mim gosto do João Pedro ou o Reinaldo, podem ir bem na rodada. O Rubens, o próprio Di Plácido, sendo um jogo um pouco mais difícil aqui contra o Flamengo, só que eu já tô com o PR, eu não quero fazer isso. E aí a gente tem outras possibilidades aqui, um pouco mais, o Hugo que a gente falou, deu assistência e tudo mais. Cara, vamos ver. Eu vou fazer o seguinte, eu já tô com o Marlon, eu vou fechar aqui com o João Pedro do Grêmio, tá? Interessante olhar esse Grêmio que tá conseguindo alguns SGs nos últimos jogos. Vamos aqui para nossa linha de defesa. Linha de defesa, o Léo Pereira foi bem, né, nesse jogo contra o Botafogo na primeira rodada. Foi interessante. Não vou com os zagueiros aqui do Botafogo nem do Flamengo a princípio, mas aqui, ó, o Nino contra o Fortaleza pode ser uma opção. Gosto muito dos zagueiros do Palmeiras. Eu acredito que o Palmeiras não vai sofrer gol do Corinthians. Tô achando que não vai tomar gol para a rodada. Eu vou escalar o Gomes aqui na rodada. Murilo acho um bom nome também para a rodada, certo? O Nino, o Beraldo, acho que a gente pegar ali, pensar uma possibilidade de um SG, porque assim, ó, o time do São Paulo nos últimos 3 jogos em casa, com time mexido, time misto, ele não conseguiu marcar nenhum gol, ele cedeu 3 SGs. No entanto, ele não tomou, em 2 jogos ele não tomou gol, ele perdeu um jogo pro Atlético Mineiro por 2-0. O São Paulo perde muito defensivamente em não ter o Arboleda. O Arboleda tomou cartão vermelho no banco de reservas na última rodada, e aí ele fica, não tá disponível. Então, mas eu vou colocar o Beraldo aqui, um jogador barato, um jogador que precisa de pouco para valorizar, eu acho interessante. O Rafael Veiga, mesmo sendo um clássico, eu acho ele um nome super forte, diferencial, ele faz a diferença. A última rodada, o gol de falta foi dele, então vai estar aqui no nosso time. Pelo menos um meia do Grêmio eu acho interessante. O Bitelo fez um gol, fez um outro anulado, né? Quer dizer, ele fez um gol anulado e deu uma assistência, então o Bitelo é um nome bom. O Cristaldo é um nome bom. A dobra desses caras do Grêmio, pra mim, são dobras interessantes pra rodada. Os meias do Grêmio, pelo menos ter um meia do Grêmio eu acho forte. O Eduardo não tem jeito, né? Joga muito, mas quando a gente não escala, ele vai bem.
Pra mim, o Arias tem que estar no time, um jogador que gera jogo, cria oportunidades. Então, o Arias vai estar no meu time, tá certo? Então, aqui eu já tenho o Cristaldo e eu tenho o Arias. Então, outras possibilidades. O Zé Rafael, acho que pode ser um jogo bom pra ele, né? O Alan Patrick, se for pro jogo, uma boa. Os meios do Grêmio, todos têm potencial, inclusive o Vila Sante também tem boas chances na rodada. Cara, a gente precisa fechar aqui. A gente já fechou a meia cancha? Já fechamos, né? Fechamos. Falar dos atacantes. Essa dobradinha dos atacantes do São Paulo, ela é muito válida. A gente vai observar como é que o Coritiba tá tomando gol. É muito gol de atacante e de todos os lugares, tá? Então é de jogador de referência, principalmente. Vocês vão lembrar o que eu falei na última rodada, né? No jogo do Coritiba. Muita gente indo do Marinho. O Marinho terminou fazendo até um gol de falta. O goleiro contribuiu muito. Mas eu falei, cara, ó, o Coritiba, por característica defensiva, ele sofre mais com jogadores de área. Inclusive num time exclusivo dos nossos assinantes lá, eu coloquei o Galhardo. O Galhardo não foi pro jogo. Só que quem que era o cara da referência? O Lutero. Fez 2 gols, fez um de pênalti, o outro ele fez lá na área. Então esse Coritiba toma muito gol dentro da área. Então assim, o Caleri seria esse cara da referência. Caleri. Então o Caleri é muito forte pra rodada, né? Gosto bastante. Só que você vê que é um cara que oscila, ele precisa muito do gol pra pontuar. E na figura do Lucas Moura você não tem isso. O Lucas Moura, se ele não fizer gol, se ele não tiver participação em gol com assistência, ele te entrega a média básica. Então pra mim, nessa rodada, o Lucas Moura não pode ficar de fora. Ou pelo menos um atacante do São Paulo. Você quer dobrar, você quer cercar esse gol do São Paulo contra o Coritiba, que é o segundo time que mais tomou gol no campeonato? Pô, dá pra fazer essa dobra do São Paulo perfeitamente, pode dar certo, tá? Dobra de Caleri e Lucas Moura. Pode ser perfeitamente essa dobrinha, com certeza, tá? Acho que a maioria vai fazer isso, inclusive, vale a pena. Só que eu quero falar de outros nomes aqui pra rodada também. O Luizito Soares contra o Cuiabá, eu já vou escalar. E você tem outros nomes, ó. Esse jogo aqui, gente, entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, a tendência aqui é um jogo de gols. O Atlético Paranaense fez gol em todos os jogos. Então, assim, o Vitor Roque é um nome bom, o Hulk é um nome bom. O Atlético Paranaense, do mesmo jeito que tem feito gols, ele tem sofrido gols. O Hulk é aquele cara da média básica. Então, é um nome diferente para a rodada. Então, poderia ser um Hulk aqui. Poderia ser... A maioria, eu acho que vai fazer a dobra do São Paulo e tá tudo bem, certo? Mas Hulk, Paulinho, Vitor Roque, esses caras podem ir bem. Diego Costa nesse jogo pode ir bem. O Flamengo toma muito gol de atacante. A gente não sabe se é o Tiquinho que vai pro jogo ainda. Acredito que não jogue, não comece jogando, né? Então vamos ficar de olho. Esse jogo aqui, Bahia e Vasco, deve ser um jogo bem aberto. O Verratti tá muito bem. Assim, o média básica, o cara tá com uma média muito boa, mesmo sem gol, fazendo 3 pontos. É aquele cara que, se fizer gol, estoura. Então, pra mim, são nomes interessantes aí pra rodada. O próprio Cano, nesse jogo contra o Fortaleza, pode ir bem. Ener Valencia, decisivo na Libertadores, jogando muita bola. Vamos ver esse time do Inter no Campeonato Brasileiro, né? E aguardar também, Guilherme tá jogando bem também, e aguardar esses times, né, que estão precisando melhorar. O Bahia sem o Cauliken, que deve ir no lugar dele. Vamos aguardar um pouco mais. Na live a gente vai falar um pouco melhor. O time do Flamengo não tá no momento legal, ofensivamente não tá passando confiança, mas se eu fosse pra falar alguém aqui do Flamengo, eu falaria do Bruno Henrique, que normalmente tem uma média básica interessante. O próprio Keno nesse jogo do Fortaleza pode aparecer, mas aqui, gente, eu vou fazer o seguinte: acho a dobra do São Paulo interessante contra o Coritiba, e eu vou fazer isso mesmo. A princípio é isso, tá? Dobrinha do São Paulo, Carelli, Lucas Moura, e é isso. E de treinador aqui, pra gente fechar nosso primeiro esboço, eu vou colocar jogos mais, em tese, mais tranquilos, tá? Então o Renato Gaúcho pra mim é um nome bom pra rodada, e o Dorival Júnior eu vou fechar com ele nesse jogo contra o Coxa. Então a gente fecha dessa forma, com Perry no gol, João Pedro do Grêmio, Marlon do Cruzeiro, na zaga Gomes do Palmeiras e Beraldo do São Paulo, treinador Dorival do São Paulo, no meio Cristaldo do Grêmio, Arias do Fluminense, Veiga do Palmeiras, no ataque Luizito Soares, Caleri do São Paulo, Lucas Moura do São Paulo. De capitão aqui, eu poderia colocar no Soares, no Caleri, mas eu vou deixar a faixa para o Lucas Moura. Se você curtiu esse vídeo, se te ajudou, por favor, coloca nos comentários qual foi a tua pontuação, a gente vai se conversar por lá. Deixe o seu like agora, é muito importante seu like, você valoriza, você prestigia o nosso trabalho, e se inscreva no canal. Seu like é de graça, sua inscrição é de graça para você receber todo o nosso conteúdo gratuito durante a rodada. Tem vídeos, tem lives, o YouTube te avisa
Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e vamos pra rodada 22, quem sabe mais uma super mitada. A gente tá numa sequência master aí, muito boa. E se você quiser fazer parte do meu clube exclusivo de análises, é só apontar a câmera pra cá ou no link da descrição e aproveitar a oportunidade. A promoção é um pagamento único, vai comigo até o final do Campeonato Brasileiro. Já tem tudo por lá e é por tempo limitado. Grande beijo, grande abraço, Deus abençoe a sua vida, a sua família, valeu, tchau. Hold me close till I get out.